só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ouça agora uma mensagem à luz das Escrituras Sagradas. Abra o seu coração. Irmãos queridos, nós louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de podermos estar aqui mais uma vez. Eu gostaria de, pela graça de Deus, conforme a inspiração divina, eu gostaria de falar sobre quando Jesus encontrou Simão, o Cirineu. Você lembra de Simão, o Cirineu? Aquele homem que ajudou Jesus a carregar a sua cruz? A minha oração é que o Espírito Santo fale aos nossos corações e nos convença da necessidade de termos um melhor contato, uma melhor comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Você que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem esta maravilhosa oportunidade nesta hora, meu amado. Incline os seus ouvidos e dilate o seu coração para ouvir o que o Senhor tem para falar contigo, o Senhor tem para falar conosco através da sua santa palavra, a qual é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A Bíblia tem sido um best-seller em todo o mundo. Tem sido o livro mais lido de todas as épocas. Tem sido alvo de várias e severas críticas, de vários ataques, de perseguições e até de fogueiras. Porém, a Bíblia, a palavra de Deus, permanece infalível entre nós, meu amado. Podemos até compará-la com uma velha bigorna, onde muitos martelos foram resistidos e gastos, e a Bíblia, permanece intacta, porque é a palavra de Deus. A Bíblia responde a todas as perguntas que surgem na mente inquiridora e especulativa dos homens. Em particular, somente a Bíblia Sagrada, revela o perfeito plano de salvação para a humanidade caída e separada de Deus. Nas Escrituras, meu amado, nós podemos encontrar muitos homens tementes a Deus, os quais podemos chamá-los de heróis da fé, citados no capítulo 11 da carta de Paulo aos irmãos hebreus. Porém, hoje, eu gostaria de falar sobre um personagem pouco conhecido, mas que viveu uma experiência inigualável com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós buscaremos, pela fé, mergulhar mais uma vez nos escritos sagrados, e eu quero te convidar a vir comigo pela fé, a mergulhar comigo nas Escrituras, a se colocar no cenário, a estar no cenário onde aconteceu cada cena. Imagine só, nós estamos cercados por uma grande multidão. Por serem muitas as pessoas, nós nos sentimos comprimidos, empurrados e até acotovelados. Algo está para acontecer, o povo se demonstra impaciente, é como se fosse um enorme cortejo fúnebre. São mais ou menos 8 horas da manhã do dia 14 do mês de Nissan, do mês de abril do ano 31 depois de Cristo. A noite anterior foi horrível, terminando um pouco antes do amanhecer com o decreto de Pilatos consentindo na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós estamos numa marcha fúnebre. Essa será diferente de todas as outras que já presenciamos. Por quê? Porque nela, a pessoa que será enterrada, que será sepultada, ainda está viva. Ele ainda vive e o estão levando para o local da sua execução, meu amado. Jesus Cristo, há poucos minutos, estivera na sala de julgamento de Pilatos, cansado, pálido. Jesus caminha com as pernas trêmulas e os pés vacilantes. Primeiramente, o haviam levado a Caifás, o sumo sacerdote. Depois, a Pilatos, governador da Judéia. De Pilatos fora levado a Herodes Antipas,
que era governador da Galileia e da Pérea, o qual mandou Jesus de volta para Pilatos. Ora, Jesus estava fraco. Desde a última ceia, na quinta-feira à noite, ele não havia comido mais nada e pelos maltratos que sofreu, ele estava ainda muito mais frágil. As chicotadas deixaram cortes profundos na carne de nosso Senhor. Acompanhando esse cortejo de dor, de sofrimento, caminhamos ao lado da palavra que se fez carne, conforme disse João capítulo 1, versículo 14. Ao lado do Deus que se fez homem, pois está escrito que ele, Jesus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isto está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 7 e 8. Nós podemos ver pela fé um soldado romano que coloca sobre os seus ombros, sobre os ombros de Jesus, uma pesada cruz de madeira, e Cristo cambaleia sob aquele enfadonho fardo e de dor pelos açoites dos soldados romanos. As Escrituras nos revelam no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 32, que ainda caminhavam no meio dessa multidão outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Esses dois malfeitores quase nem são percebidos. Não há relato de que são maltratados ou que são chicoteados. Não. Todas as evidências nos levam a pensar, a imaginar que Jesus era o pior entre os três. Por que toda essa diferença? Seria Jesus um terrível transgressor? Que crime, que pecado Jesus cometeu? Embora Jesus não seja nenhum transgressor e nem tenha cometido pecados, está escrito que o acusaram de blasfêmia por considerar-se Deus, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 65, em Marcos 14, 64, em Lucas 22, 71 e em João 10, 33. Era este o pecado de Jesus. O acusaram de ser um blasfemador. Os sacerdotes, mesmo dizendo-se filhos de Deus e conhecedores das Escrituras Sagradas, não reconheceram que Jesus é o Deus conosco, o Deus que se encarnou para derramar seu sangue puro e nos resgatar para Ele mesmo, pois está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e versículo 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, veja só, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Aleluia! Jesus não cometeu nenhuma iniquidade, meu amado. Ele fez somente o bem, perdoou pecados, ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, fez mudos falarem, alimentou os famintos, curou os leprosos. E ainda lemos, meu amado, em João capítulo 21, versículo 25, que ainda existem muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Quantas maravilhas o Senhor fez, no entanto, o condenaram, levaram à morte. Pasmem, caros ouvintes, ainda hoje nós temos milhares e milhares de homens e mulheres que crucificam Jesus Cristo, virando-lhe as costas, rejeitando o perdão que Ele bondosamente oferece. Na multidão, todas as atenções se voltam para Cristo, o carpinteiro que se dizia ser Deus. Os olhos da multidão se fixam nele. Vemos que ele está desfalecendo sob o peso da rude cruz, a ponto de muitas vezes tropeçar e cair. O costume romano, meu amado, ordenava que o sentenciado carregasse a sua própria cruz. Nem os soldados romanos poderiam ajudá-lo,
Porém, aquela cruz não era de Jesus. Aquela cruz tinha sido feita para Barrabás, nas medidas de Barrabás. E mais ainda, vamos mais adiante, aquela cruz era minha, era sua. Foram os nossos pecados que fizeram aquela cruz pesar grandemente sobre Jesus. Amados, a cruz era símbolo de vergonha, de dor, de maldição, de desprezo, de vitupério. Somente os piores bandidos, somente os piores assassinos eram levados a uma morte tão cruel quanto a crucificação. Como homem, eu creio que Jesus olha entre a multidão para ver se aparece alguém para ajudá-lo a carregar aquela pesada cruz. Como homem, talvez ele tenha pensado consigo mesmo, no profundo da sua dor. Ele tenha pensado consigo mesmo: nessa multidão deve haver algum daqueles 10 leprosos que eu curei, alguém que participou da multiplicação dos pães. Deve haver alguém com quem eu possa compartilhar o peso desta horrenda cruz. Imagino eu que Jesus pensava desta forma. Me permitam pensar e expressar meu humilde pensamento. Jesus corre, os seus olhos esbofeteados, inchados, com certeza. Ele corre os seus olhos esbofeteados e inchados ao redor de si e pergunta consigo mesmo: onde estão os meus discípulos? Onde está o corajoso Pedro? Onde está João, o discípulo do amor? Onde estão aqueles que me juraram fidelidade até a morte? Naquele exato momento, Jesus cai outra vez pelo peso da cruz, aquela horrenda cruz. Desta vez ele não consegue levantar-se e colocar novamente sozinho a cruz sobre os seus ombros. Ele está estendido no chão, sujo, o rosto em terra, a poeira mistura-se com o seu sangue, que escorre pelo seu corpo rasgado pelas chicotadas dos soldados romanos. Embora as escrituras não digam, eu imagino que nesta hora Jesus se lembrou daquela mulher pega em adultério, que foi atirada pelos sacerdotes aos seus pés, a fim de que fosse apedrejada, condenada. Porém ele não a condenou, Cristo a perdoou. Agora ali estava ele, pagando o preço daquele pecado perdoado. Não só os pecados daquela mulher adúltera foram perdoados, não, mas também os pecados de todos aqueles que aceitam e confessam o nome de Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Amados ouvintes, cada pecado que cometemos é como se fosse um golpe a mais no dilacerado corpo de Jesus, pode crer. Pois bem, meus queridos, os soldados romanos, vendo o esgotamento físico de Jesus, nós podemos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 27 e versículo 32, que eles encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Veja, a Bíblia nos informa que Simão era natural de Cirene, porém está escrito em Marcos capítulo 15, versículo 21, e em Lucas capítulo 23, versículo 26, que Simão, o sirineu, vindo do campo, obrigaram-lhe a carregar a cruz sobre suas costas e a levar-se após Jesus. Pelos olhos da fé, eu posso contemplar Simão, o sirineu, se aproximando a alguns metros de Jesus. Eu creio que aquela cena o comoveu. Cristo ainda estava no chão, não tinha forças para se levantar. Eu não sei, queridos, por que razão Deus permitiu que os soldados romanos escolhessem exatamente a Simão, um sireneu, para carregar a cruz sobre suas costas e a levasse após Jesus até o Monte Calvário. Parece que eu posso ouvir os soldados dizendo: ei, você aí, sim, você mesmo, pegue essa cruz e leve-a até lá, em cima no Monte Calvário. Vem a mim, amados, uma interrogação pela inspiração do Espírito nesta hora.
Estamos nós negando a nós mesmos, tomando a cada dia a nossa cruz e seguindo após Jesus, conforme Ele mesmo disse em Mateus 16 e 24? Oh, amados, tal missão só pode ser cumprida por aqueles que de fato desejam ser verdadeiros discípulos de Jesus e não apenas meros espectadores numa grande multidão. Agora a marcha fúnebre reinicia e Jesus continua a caminhada até o Calvário com um desconhecido carregando a sua cruz. Permita-me imaginar que Jesus olha para Simão, o cireneu, e pensa consigo mesmo: um desconhecido, um estranho, carregando a minha cruz. Aquele foi um dia inesquecível na vida de Simão, o cireneu. Simão é diferente de todos nós. Muitas vezes nós estamos apenas acompanhando o cortejo entre a multidão. Queremos saber apenas dos números, da quantidade da multidão. Porém, Simão tornou-se parte do drama da crucificação. Simão não é um mero espectador comum entre aquela grande multidão, não. Simão se tornou um participante ativo, envolvendo-se totalmente com Cristo e abraçando a sua cruz, carregando a sua cruz. Eu às vezes fico imaginando, se qualquer um de nós, eu, você, estivesse realmente lá, será que teríamos tido a coragem de carregar a cruz de Cristo? De tomar sobre nós a sua cruz? Muitos amigos e irmãos que nos ouvem nesta hora poderão até dizer: eu carregaria. Eu não abandonaria Jesus, eu carregaria. Oh, aleluia. Você está lembrado de Pedro, meu amado? Lembra-se das suas palavras, das palavras de Pedro? Nós podemos lê-las em Lucas capítulo 22 e versículo 33, as palavras de Pedro quando ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas onde estava Pedro? Onde estavam os outros discípulos? Não sabemos onde estavam, mas sabemos que não estavam ali carregando a cruz de Cristo. Nós podemos chamar isto de o pecado da omissão. Lemos em Mateus 26, 56 e ainda em Marcos capítulo 14, versículo 50, onde eles narram que quando os soldados chegaram para prender Jesus, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. É assim que está escrito. Quantas vezes nós fugimos? Quantas vezes nós nos omitimos? Nós silenciamos e até mesmo negamos a Cristo, quando uma só palavra, um só gesto nosso poderia ter salvo, ter liberto uma pessoa, porém covardemente nós temos nos omitido. Simão, o cireneu, não se ofereceu, porém ele obedeceu. Ele poderia ter fugido, mas não fugiu. Ele esteve com Cristo no seu sofrimento. Talvez Simão nem tenha participado da Páscoa naquele ano. Sabe por quê? Porque estava imundo por ter se contaminado com um preso. Mas o que lhe importava agora, a cerimônia religiosa da Páscoa dos judeus não lhe importava, com certeza. Sabe por quê? Porque agora ele havia encontrado-se com o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme disse João Batista, ao olhar para Jesus às margens do Rio Jordão, narrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Paulo, apóstolo dos gentios, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 7, também nos confirma e diz que Cristo é a nossa Páscoa e já foi sacrificado. Oh, aleluia! A Bíblia não relata nenhum diálogo entre Cristo e Simão, o cireneu, não. Nenhuma palavra. Mas sem dúvida, ao olhar para Cristo, Simão viu Deus pessoalmente.
Eu posso lhe afirmar isso pelas Escrituras. No olhar de Cristo, Simão sentiu o amor de Deus inundando e inovando a sua vida. E ali ele começou a amar a Jesus, o Deus que se fez carne, e a desfrutar da salvação, do amor demonstrado na pessoa de Cristo. Amados ouvintes, a salvação é um assunto de participação. A salvação não é um filme para ser assistido e se emocionar. A salvação não é um show gospel com aplausos como temos visto no meio evangélico. Não. Amados ouvintes, a salvação ela é um drama, onde você é um dos personagens, onde você participa, envolvendo-se com Cristo, comprometendo-se com Cristo, padecendo com Cristo, sofrendo perseguições por amor a Cristo e com Cristo. Leiamos o que está escrito a respeito daqueles que escolhem seguir a Cristo. Nós lemos em Filipenses capítulo 1 e versículo 29 o seguinte: a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Nós lemos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Lemos ainda na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, o seguinte: porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Infelizmente, o evangelho que alguns estão pregando em seus púlpitos não é este evangelho. Não é este evangelho de renúncia, de sofrimento, de perseguição por amor a Cristo. Um evangelho que nos leva a seguir as pisadas de Cristo e termos no nosso corpo as marcas de Cristo. Um dos grandes problemas do nosso tempo é que muitos pensam que a salvação consiste em crer em alguma coisa religiosa, em fazer parte de alguma denominação evangélica e ter a sua carteirinha de membro, ter um cargo ou uma função na igreja, obedecer a um conjunto de doutrinas que na maioria das vezes nem Cristo, nem seus santos apóstolos pregaram, nem ensinaram. Ouvir sermões, aplaudir e exaltar a fé de seus líderes. Eu lhes digo com sinceridade, eu lhes digo alicerçado nas Escrituras Sagradas, que isso não é salvação de forma nenhuma. Salvação é participar ativamente do sangue de Cristo. É assinalar nossas vidas com esse sangue. É nos identificarmos com Cristo. Uma identificação real, onde assumimos o nome e a vida de Cristo e damos continuidade ao seu ministério, vivendo como ele viveu, pregando o que ele pregou, participando das alegrias do evangelho, mas também sofrendo escárnios e perseguições por amor ao seu santo nome, sem nunca negá-lo, meu amado. Salvação é carregar a cruz de Cristo como fez o Cirineu. Isto significa envolvimento pessoal com Cristo. Isto significa negar-se a si mesmo e seguir o Mestre, ainda que seja até o Calvário, lugar de vergonha, lugar de dor, lugar de morte. Salvação é aceitar a condição apresentada por Cristo, quando ele diz em Mateus capítulo 16, versículo 24: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Oh, amado, o mundo hoje está empestado de teólogos, me permita a expressão empestado, porque tem virado de fato uma peste. Pois bem, o mundo está empestado de teólogos, de gente com título de pastor, de apóstolo, de líder, de profeta, de ungido, que estão enganando a muitos. Eles estão nos canais de televisão, nas rádios, na internet, inclusive nos púlpitos de muitas igrejas,
provavelmente a maior parte daquela grande multidão que acompanharam e assistiram o drama da crucificação de Jesus tenham posteriormente se graduado ou arrogado para si o título de doutor em teologia, mestre em divindade, e tenham se especializado na doutrina da via dolorosa, vamos dizer assim, ou que tenham se formado em professores da cruz. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, porém, nunca se renderam de fato a Cristo e tomaram sua cruz e seguiu. Sem dúvida, Simeão, o Cirineu, nunca mais foi o mesmo, disso eu tenho certeza. Seu nome é citado uma única vez nos evangelhos, e sua biografia, veja só, se resume apenas numa frase: Simão Cirineu, o homem que carregou a cruz de Cristo. Nós podemos ler isto em Mateus capítulo 27, versículo 32, em Marcos capítulo 15, versículo 21, e ainda em Lucas capítulo 23, versículo 26. E você, caro ouvinte da palavra de Deus, qual tem sido a sua resposta ao chamado de Jesus? Se ainda não o atendeu, você pode atendê-lo agora mesmo. Que o Espírito Santo possa fazer por esta palavra surtir efeito de salvação na sua vida. Que Deus te abençoe rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor possa de fato revelar para você o seu amor e a sua salvação, como tem revelado agora através da sua palavra, e você renda-se a Ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo pra você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Quem achar a sua vida, a perderá. Quem perder sua vida